Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada nós tivemos uma aula sobre as escolas helênicas e eu deixei com vocês 4 questões para vocês fazerem aqui nas páginas 106 e 107 da apostila. E agora eu estou aqui com a apostila nas minhas mãos para poder fazer a correção desses exercícios e com isso a gente faz uma revisão do conteúdo. A primeira questão, na página 106, é uma questão discursiva e ela diz assim: explique a relação entre o fim da autonomia política nas cidades gregas e a transformação das temáticas e posturas filosóficas na época helenística. Gente, a história sempre influencia o pensamento e o pensamento também influencia a história. Existe esse intercâmbio. Então, o contexto cultural, o contexto socioeconômico sempre acaba influenciando a filosofia. Quando a gente estudou aqueles filósofos do período de ouro da filosofia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente viu que o debate filosófico naquele momento ele se deu no meio de uma intensa atividade política, porque a polis proporcionava isso. Os cidadãos deliberavam livremente, discutiam as leis nas assembleias populares, tinha ali a ágora como espaço de discussão pública, então havia ali uma intensa participação do indivíduo nos destinos da sua cidade. Na sua cidade-estado, que é o conceito de polis, é aquela cidade que tem soberania, que tem autonomia política e jurídica. Mas isso não se manteve assim, porque depois as polis gregas se desfizeram e sucumbiram primeiro ao Império Macedônico e posteriormente ao Império Romano. Então o cidadão virou súdito. Agora ele não fazia mais parte da polis, e sim da cosmópolis, da cidade universal. Então ele não participava mais da vida política, ele não escolhia mais as leis que ele deveria obedecer, porque o império tem um poder centralizado e o indivíduo no império ele é só um mero súdito, um reles mortal, um simples súdito. Quem tem o poder total é o imperador. E aí a filosofia faz um movimento de redescoberta do interior do indivíduo. Diante das adversidades do mundo exterior, com a vida política interditada, o indivíduo então procura fazer reflexões éticas desvinculadas do contexto político. Qual é a principal motivação? Qual é a principal motivação das escolas helênicas? É tentar encontrar o caminho para a felicidade, o caminho individual para a felicidade. Como que o indivíduo pode se organizar interiormente e encontrar o princípio da vida feliz, mesmo diante do caos do mundo exterior. Mundo esse que ele não tem como mudar. Então, assim, é óbvio que esse contexto histórico, esse contexto socioeconômico, contexto político, ele acabou influenciando no rumo da filosofia, no rumo que a filosofia tomou. Esse movimento de interiorização, esse mergulho que a filosofia faz no interior do homem, analisando assim o homem individual, o homem na sua singularidade, não o homem como peça de um quebra-cabeças político, o homem como peça de uma engrenagem muito maior que a sociedade. Não, agora é o homem individual que importa, os seus desejos, aquilo que a alma dele deseja e como que ele pode encontrar a sua realização, a sua felicidade, a sua plenitude. Aquela palavrinha que acaba sendo muito importante nesse período, ataraxia, como encontrar paz de espírito, a imperturbabilidade. Essa é a grande motivação da filosofia nesse período helenístico. Tá? Questão 4, aqui ainda na página 106, é uma questão do Enem. Os estoicos afastam a imagem trágica do destino, assim como a de uma força transcendente ou extramundana que dirige os homens sem que estes o saibam. O estoicismo concebe o destino como uma realidade natural, inscrita na estrutura do mundo ou da vida, que anima o universo inteiro. O destino é a ordem e conexão naturais de todas as coisas, o nexo causal necessário. Isso significa que não há acaso, contingência, fortuna no universo. Destino quer dizer tudo é necessário. Aquele velho argumento estoico de que se o homem é racional e o homem é parte do todo, a parte não pode ser maior do que o todo, então o homem não pode ser racional dentro de um universo irracional. O universo também tem a sua racionalidade. O universo é presidido pelo Logos. Tudo que acontece, acontece segundo uma ordem, acontece segundo um destino. As coisas têm um motivo para ser. E por isso o homem deve se resignar ao seu destino. Ele deve aceitar o Logos, deve aceitar a razão universal que preside todas as coisas.
Então, para o estoicismo, a ataraxia estaria justamente na conformidade com o destino. Né? É assim que a gente tem que viver. O conceito de destino descrito nesse texto revela a concepção estoica de que, letra A, os seres humanos devem adotar uma postura serena e resignada diante dos acontecimentos. Perfeito. É a apatia. Não sofrer perante os acontecimentos. Aceitar as coisas como elas são. Aceitar o destino como ele de fato aconteceu. Por quê? Porque ele é racional. Porque tem uma razão de ser. Então, vamos ver por que as outras estão erradas, né? A letra B diz assim, os seres humanos devem recusar o conjunto das convenções sociais e os costumes da vida em sociedade. Isso aí tem mais a ver com o cinismo, com Diógenes, não é exatamente a tônica do estoicismo. C. Os seres humanos devem estender a racionalidade da natureza em amplas realizações tecnológicas. Isso aí é mais o ideal da revolução científica, tecnológica, não é esse período ainda, né? Não corresponde a esse período. D. Os seres humanos devem buscar incessantemente a imobilidade característica do primeiro motor. A questão da imobilidade, Parmênides, a questão do primeiro motor remete a São Tomás de Aquino, não tem a ver com esse contexto aqui helenístico. Letra E. Os seres humanos devem considerar ilusórias todas as experiências recepcionadas por seus sentidos. Isso aí é o princípio do ceticismo. Mas não é do ceticismo que a gente está falando nessa questão, a gente está falando do estoicismo. Então o estoicismo é isso, você se resignar perante os acontecimentos, perante o destino, porque você sabe que o destino ele é regido por um logos, por uma razão, e essa razão preside todas as coisas, né, segundo uma ordem. Então, aqui na questão 4, gabarito, letra A. Agora vamos ver a questão 6, é uma questão discursiva. Explique o conceito de felicidade presente na filosofia epicurista. Epicuro acredita que o ser humano é matéria, a própria alma humana seria material também. E o que é o prazer? O prazer é a satisfação material. Então, se o prazer é a satisfação material, o ser humano é matéria, como que o ser humano vai se realizar? Vai se realizar através do prazer, a hedoné, que ele chamava. Só que não é qualquer prazer. Existem diferentes tipos de prazer. Existem aqueles prazeres naturais e necessários que você deve buscar, por exemplo, comer, dormir, aqueles prazeres necessários à vida humana. Esses você deve buscar sempre. Existem prazeres que são naturais, mas não são necessários, comer bem, dormir bem, esses prazeres você deve moderar. E existem aqueles prazeres que não são naturais e não são necessários, que geralmente tem a ver com o nosso desejo de vanglória, o desejo de fama, de poder, de prestígio, de sucesso. Esses prazeres aí você tem que evitar, porque eles corrompem a sua alma. Então a base do epicurismo é você buscar os prazeres simples da vida, os prazeres que estão atrelados à sua condição natural. É basicamente isso, viver os prazeres básicos de maneira moderada. Isso é isso que garante ao ser humano a felicidade, o bem-estar. Bem-estar material é o próprio bem-estar humano. É isso que faz o ser humano alcançar a felicidade. Então, para Epicuro, a felicidade está ligada, intrinsecamente ligada ao prazer, o princípio do prazer. E agora, por último aqui, a questão 1 da página 107 da tarefa proposta. Assinale a alternativa correta a respeito do ceticismo. Letra A. O ceticismo dedica-se exclusivamente à formulação de teses metafísicas a respeito do cosmos e dos seres existentes. Não, o ceticismo nega a validade da metafísica, porque acredita que é impossível conhecer, em última análise, o mundo, a realidade existente. O princípio cético é um princípio de dúvida, de negação. Então, e a metafísica é uma afirmação sobre o ser, né? Então não pode ser. B. O ceticismo propõe um completo desvendamento das leis racionais que conduzem os fenômenos da natureza. Não, o ceticismo diz justamente que essas leis são incognoscíveis, que nós não conseguimos desvendá-las por completo, que todo o nosso conhecimento está no nível da mera opinião, a gente não tem como ter certeza de que as coisas são exatamente assim. Não há certezas definitivas. Letra C. O ceticismo se posiciona radicalmente contra todas as doutrinas que se apresentam como exposição da verdade. Perfeito. O ceticismo é a negação da possibilidade de encontrar uma verdade plena, indefectível, absoluta, irrevogável, irretratável. O ceticismo põe todo o conhecimento humano sob suspeita, no nível assim do provisório. A gente não sabe. Provisoriamente a gente pensa que é assim, mas pode ser de outro jeito.
Então, perfeito, é a letra C. Vamos ver por que a D e a E estão erradas. Letra D. O ceticismo pretende se caracterizar como simples prolongamento das concepções apresentadas pelos sofistas. Não, não é simplesmente uma reflexão sobre os sofistas, mas é uma nova escola filosófica ali, com Pirro, com Sexto Empírico, com Carnéades. Não é simplesmente um braço prolongado da filosofia sofista. Não, o ceticismo tem a sua substância própria, né? E letra E, o ceticismo procura conjugar as filosofias platônica e aristotélica na formulação de um saber superior. Não, porque a ideia de um saber superior ela parte justamente do princípio de que é possível estabelecer uma hierarquia entre saberes. Existe o saber superior e o saber inferior. E como que você vai medir essa hierarquia? A partir da adequação desse saber à verdade, a uma verdade objetiva. Então, se você tem um saber superior, é porque esse saber se aproxima mais da verdade do que os saberes inferiores. Bom, se a verdade para o ceticismo ela é inacessível, o ser humano não pode conhecer a verdade, então você não pode distinguir entre saberes superiores e saberes inferiores. Não dá para você fazer isso, porque você não tem uma noção objetiva de verdade. E essa noção é que serviria como critério para você hierarquizar os saberes. Então não tem como você hierarquizar os saberes. Todos os saberes eles acabam tendo a mesma legitimidade. E a gente não deve nunca afirmar que um saber é definitivo, que um determinado conhecimento ele é assim irrevogável, que é impossível contestá-lo. Não existe nenhuma verdade definitiva para os céticos, né? Os céticos mantêm sempre a razão humana sob suspeita. Beleza, galera? Então aqui nessa última questão, gabarito letra C de casa. Tá? Questão 1 da página 107, tarefa proposta, letra C. Eu espero que essa aula tenha servido para poder tirar qualquer dúvida, que de repente ficou aí depois da explicação que eu dei na semana passada, e deixar para vocês um grande abraço. Semana que vem a gente tem conteúdo novo. Valeu!